A gente está falando sobre Espírito Santo, né? E a gente já falou muita coisa importante, se eu não me engano, é a quinta semana que a gente já está falando sobre esse assunto. Daí a necessidade de você e eu compreendermos a importância do Espírito Santo na nossa vida, sabe? O Espírito Santo, ele faz parte de toda a nossa vida cristã, desde antes da gente receber Jesus. Sabia disso? Sabia disso? Eu te provo, a palavra de Deus diz assim, que o Espírito Santo, ele convence o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Aí depois ele vai explicar que pecado é esse. Do pecado, porque os homens não conhecem a Deus. Então percebe? Quando uma pessoa ela entrega a sua vida a Jesus, ela se converte, o Espírito Santo ele já atuou na vida dela, convencendo ela da necessidade de entregar a sua vida. Quem está entendendo isso? Então, sem o Espírito Santo é impossível. Por isso que Jesus falou, eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não pode, ele não virá. Então fique tranquilo que eu estou enviando um outro Consolador, ele vai estar com vocês para sempre. Então você percebe a importância do Espírito Santo a ponto de Jesus dizer, eu vou rogar ao Pai, ele vai mandar, não tem como, queridos. E aí, durante muito tempo na nossa vida cristã, a gente vai vivendo uma vida cristã sem considerar o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele faz toda a diferença na minha e na tua vida, mas se a gente não cria consciência disso, a gente não utiliza. É como se você, sabe, tivesse uma conta bancária recheada de dinheiro. Meu Deus, só uma pessoa, ninguém recebeu essa profecia, Jesus. Vou tentar de novo. É como se você tivesse uma conta bancária recheada de dinheiro. Agora sim. O pessoal estava, se tu dormir, tu vai perder. Mas aí você não sabe que a conta está lá, não tem o cartão para sacar, não toma consciência, não vai usar o dinheiro, vai ficar lá. Quem está entendendo? O Espírito Santo é isso aí, poder disponível e indispensável, mas se a gente não toma consciência, ele vai ficando de lado. Que isso, pastor? Está escrito, não extinguais, ou seja, eu posso deixar ele de lado. Eu posso deixar ele de lado. Se é um papel meu e teu, eu vou falar sobre isso aqui no domingo à noite. É um papel meu e teu enchermos do Espírito Santo. Está escrito, enchei-vos do Espírito. Eu vou falar sobre isso aqui, como que a gente se enche do Espírito. Eu vou falar sobre isso aqui domingo à noite. Está lá em Efésios 5, 19, 20 e 21. Falando entre vós com salmos, cânticos espirituais e tal. É assim. Entendeu? Então é meu papel, é teu papel a gente se encher do Espírito. Sabe? E se envolve um trabalho da nossa parte, uma resposta que eu e você temos que dar. Não é automático, ele vem habitar em nós, mas a gente pode ir deixando ele de lado. Então, a gente já falou muita coisa a respeito disso aí, e a gente na aula passada, a gente começou a falar sobre o fruto do Espírito Santo, quem lembra? Né? E está lá em Gálatas 5, 22, que diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém, queridos? Então, eu e você precisamos entender isso. Não é à toa ou para nada, meus queridos, que o Espírito Santo ele vem habitar em nós quando a gente recebe Jesus. Quando a gente recebe Jesus, ele vem habitar em nós, sabe por quê? Porque a gente precisa dele. Tem uma função fundamental na minha e na tua vida. E uma delas, como a gente vem conversando, é produzir no nosso interior o fruto dele mesmo. Fruto não é resultado? Sim ou não, gente? Fruto não é uma palavra que a gente usa também, resultado? O fruto dessas suas atitudes não vai ser bom. A gente não fala assim? O resultado que você vai colher não vai ser bom. Então,
Quando eu falo de fruto do Espírito, eu estou falando do resultado do Espírito Santo em mim. Qual é o resultado do Espírito Santo habitando em mim? O resultado do Espírito Santo habitando em mim é amor, alegria, paz, é o resultado, é o fruto, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é o resultado. Então, se ele habita em mim, tem que dar um resultado. Quem está entendendo? Então, ele produz essa característica aí. Foi o que eu botei aqui nessa frase para você. O fruto do Espírito é o resultado da vida do Espírito no nosso. E aí a gente falou, onde é que esse fruto vai aparecer? No nosso espírito. É fruto do Espírito Santo, mas ele aparece aonde, gente? No nosso espírito. Porque quando a gente olha para uma árvore, onde é que o fruto da árvore aparece? No galho. E Jesus falou o quê? Eu sou a videira, vocês os galhos, os ramos. Então nós somos os galhos. Mas aí o que a gente precisa entender? Cara, se você guardar essas duas coisas a respeito do fruto do Espírito, eu já vou ficar feliz pra caramba contigo. Você guardar que o fruto do Espírito é o resultado do Espírito Santo habitando em nós. E você guardar também que o galho não produz fruto por si mesmo. Não sou eu que vou me esforçar para produzir o fruto do Espírito. O meu papel, a minha função é estar como galho ligado no tronco. O tronco é ele. Então, eu permanecendo nele, numa vida de devoção e comunhão com ele, diária, automaticamente, que não é automático. Esse automaticamente aí como resultado de uma vida de comunhão e devoção. Mas se eu não faço uma vida de comunhão e devoção, não tem resultado. Quem está entendendo, gente? Por isso está escrito lá em 2 Coríntios 4, que diz o seguinte, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se desgaste, o nosso interior se renova dia após, mas ele se renova desde que eu faça o que tem que ser feito para ele ser renovado. Não é uma renovação automática. No automático, eu quero te dizer, no automático, sem fazer nada, a gente vai para o buraco. Você não precisa se esforçar para pensar errado. Você não precisa se esforçar para agir errado. Você não precisa se esforçar para decidir errado. Quer decidir errado? Quer pensar errado? Quer agir errado? É só não fazer nada. Vai naquele hino. Deixa a vida me levar. Se tu for nesse hino, se tu deixar a vida te levar, acabou, cara. Tu vai para o buraco, vai para a vala. Porque, queridos, a força negativa desse mundo é muito grande, do mundo. Mas só que a Bíblia também diz, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Para você construir um casamento, um relacionamento, para destruir, 20 minutos. Para construir um prédio desse aqui, anos, né? Para destruir, coloca aí nos dinamite, quando apertar, quanto tempo? A força destrutiva é muito grande. A força destrutiva puxa a gente para baixo, vai destruindo tudo. Se a gente não fizer nada, a gente vai para o buraco, a gente vai para a vala. Então eu e você precisamos entender que temos que participar ativamente da construção da nossa vida. Quando eu preguei sobre família aqui, eu falei, a família é um projeto mas quem executa o projeto sou eu. O projeto é dele, mas o mestre de obra sou eu, que meto a mão na massa. Quem está entendendo? Então, se eu não fizer nada para minha família ser uma bênção, ela não será. Se eu não fizer nada para o meu casamento ser uma bênção, ele não será. Não é no automático, vivendo um dia após o outro, bom dia, boa tarde, sai para trabalhar, volta, vivendo no automático, não será. Quem está entendendo, gente? Então, a mesma coisa é a nossa comunhão com Deus. Amém, queridos? Outra coisa que você precisa entender é isso aí, o fruto do Espírito é um conjunto de características da personalidade de Deus. Em todos os sentidos, o fruto do Espírito é a imagem de... Você está entendendo?
Então, o fruto do Espírito nada mais é que o caráter de Deus fluindo em... Então, o Espírito Santo mora em você para isso, para produzir o fruto do Espírito no teu interior e tornar você mais parecido com Jesus. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele está produzindo isso em você, e quanto mais produz isso em você, mais você se parece com Jesus. É o caráter de Jesus fluindo na tua vida, amém, queridos? E aí a gente foi falando de um por um. O caráter de Cristo em nós é produzido... A gente não falou isso aqui, semana passada? Você lembra dessa parte? Eu falei inclusive do Salmo 1, produz o fruto na estação própria, no tempo oportuno. Então, eu não precisarei, te falei isso aqui, é outra coisa que tu precisa pegar. A primeira é que o fruto do Espírito não é produção tua, não é do teu esforço pessoal. Fruto do Espírito é resultado de comunhão com Deus. Pegou? Guarda isso, cara. Guarda isso. E a segunda coisa que tu tem que guardar, sabe o que é? É que o fruto do Espírito, ele é para o momento certo, oportuno. Então, eu não preciso de amor para amar o Ronald, uma vez que eu tenho uma boa amizade com ele, ele me ama, eu o amo, e a gente se dá bem, e ele nunca me irritou, e a gente tem uma amizade de anos. Eu não preciso do amor de Deus para amar o Ronald. Eu preciso do amor de Deus como fruto do Espírito para amar quem me faz mal. É nessa hora que o fruto do Espírito se manifesta. Até falei aqui, às vezes o casamento está em crise, às vezes o relacionamento de pai e filho está em crise. Falta o amor, filos, que eu falei um pouquinho do filos, do eros aqui semana passada, mas aí o ágape de Deus já foi derramado no teu coração. Esse não pode faltar, é esse que vai sustentar. Porque nenhum casamento, cara, nenhum relacionamento é amor o tempo todo, meu irmão. Só novela, só filme. Isso aí é uma doideira. Olha lá como é que ele beija a mulher dele. Não é mulher dele, não é mulher dele, não. Aquilo lá é atriz. Vou falar assim, para ver se é... Olha lá como é que ele pega, como é que ele, ó, o cabelo, lança um beijo. Não, minha filha, aquilo lá não é a mulher dele, é uma atriz, que ele está beijando a atriz. Vê como é que ele beija a mulher dele em casa. Entendeu? Aí na novela, aí a gente fica fazendo comparação. Então, a rede social, que na rede social é tudo lindo. Todo casamento é perfeito, ninguém posta briga. Tu já viu alguma postagem? Acabei de discutir com meu marido aqui, mandei ele para aquele lugar, e ele, tô mandando ele sair. Tu já viu isso no Facebook, no Instagram? Não, só vai ter assim, ó. Aí você fica fazendo comparação, mas às vezes teu casamento está melhor do que aquele lá que está lá. Para de ficar fazendo comparação, cara. Tu não sabe como é que está lá. Está entendendo, queridos? Então é para esse momento que o fruto do Espírito aparece. Eu acho que eu botei aqui, ó. É exatamente nas tribulações que o fruto do Espírito deve se... Então, quando eu vou precisar da alegria do Espírito? Quando eu estiver muito triste. Quando eu não tiver nenhum motivo para me alegrar. Quando eu estiver no Maracanã, o Flamengo tiver 4-0 em cima do Botafogo. Eu preciso da alegria... Ronald não gostou. Eu preciso da alegria do Espírito lá? Não, cara, lá eu tô como? Lá eu tô alegre, né? Uma alegria normal, que não é pecado, tá aí, todo mundo, quem quiser. Porém, a alegria do Espírito, ela se manifesta, sabe como? Quando eu começo a cantar, preso no cárcere interior, como Paulo e Silas fizeram. Porque a Bíblia diz, quem está alegre, cante. Então, se eles estavam cantando, eles estavam, mas não tinha motivo nenhum para estar alegre. Tinham recebido chibatada, chicotada, estavam todo arrebentado, amarrado no tronco e preso no cárcere interior. A Bíblia diz que eles cantaram louvores e a cadeia toda ouviu, a ponto de Deus trazer um terremoto naquele lugar e abrir tudo. Mas uma alegria do Espírito Santo. Você está entendendo? Então pegou essas duas coisas? Primeiro, o Espírito Santo, fruto do Espírito é resultado da minha vida de comunhão com Deus, vai frutificar.
Se você ali não negligencia a sua comunhão com Deus diária, não é de domingo em domingo, é comunhão com Deus diária, o fruto do Espírito vai se manifestar na tua vida. Segunda coisa, vai se manifestar no momento que você mais precisar. Amém? Até aqui nós estamos juntos? Se você guardar essas duas coisas, eu já estou feliz. Então, na semana passada a gente falou do amor, amém, queridos? E o amor de Deus é um conjunto de atitudes que se manifestam. Foi isso que a gente falou, a gente leu lá em 1 Coríntios 13, o amor é paciente, tal, a gente viu que não tem nada a ver com sentimento. O amor de Deus, o amor ágape, é um conjunto de atitudes que se manifesta no comportamento meu para com o próximo. Então não tem a ver em si com aquilo que eu estou sentindo. Eu posso até mesmo estar chateado, mas continuar tendo atitudes de amor em relação àquela pessoa. Quem está entendendo? O fruto do Espírito chamado amor é para essa hora. É para a hora que você não tem motivo nenhum para amar. Então ele aparece, ele frutifica, porque você está em Cristo Jesus. E a gente falou bastante disso. O maior traço de semelhança a Deus que podemos manifestar é o quê? E a gente leu tudo isso aqui com o texto bíblico. Vamos para o segundo gominho. Expliquei, né? Que não é os frutos do Espírito. É o fruto, está no singular, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito com 9 características. Amém? Então vamos pensar numa tangerina. Que ela é um fruto com vários gominhos. Então o primeiro gominho a gente falou semana passada, amor. Hoje vamos para o segundo gominho desse fruto, alegria. Volto a dizer, Paulo, quando ele escreve esse texto aqui, ó, Filipenses 4:4, alegrai-vos, dia sim, dia não. Gente, no natural a gente está alegre sempre. No natural a gente quer rir o tempo todo. No natural não é, gente. Então isso aqui não tem nada a ver com o natural. Você sabe como é conhecida a carta de Paulo aos Filipenses? Você sabe? Carta da alegria. É a carta que ele mais fala sobre alegria. No capítulo 3 ele fala, no capítulo 2 ele fala, no capítulo 4 ele fala. Agora, sabe onde ele estava quando ele escreveu a carta da alegria? Preso. Dentro da cadeia. Que eu acho que Paulo ficou mais tempo preso do que solto, não é possível. Não é brincadeira não, que o homem escreveu foi carta preso, que ele não podia ir. Por isso que ele disse, né? Olha o entendimento de Paulo, né, cara? Falou assim, olha, não quero que vocês fiquem tristes não, sabe por quê? Porque as minhas prisões têm contribuído para o avanço do Evangelho. Meu Deus do céu. As minhas prisões têm contribuído para o avanço do Evangelho. Ele falou isso. E se eu não me engano é na carta de Filipenses. Acha aí para mim, Eduardo. Eu acho que é na carta de Filipenses que ele fala isso. Fique tranquilo, porque eu estou tranquilo. Sabe porque se Paulo não tivesse ficado tanto tempo preso, ele não tinha escrito mais da metade do Novo Testamento. A gente não tinha essa carta aqui na nossa mão. Você está entendendo? Eu quero declarar, cara, aquilo que você está vivendo de dificuldade hoje vai contribuir para o avanço do Evangelho também. Porque as suas experiências vão abençoar outras pessoas. Filipenses 1:12, Eduardo me deu a cola aqui, ó. Vamos lá dar uma olhadinha, só para a gente conferir. Eu creio que quando o texto vem assim na nossa memória, é o Espírito Santo mesmo, nos lembrando. É depois de Efésios, se eu não me engano. Filipenses 1:12. Olha o que ele diz, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, sabe o que ele estava dizendo? Quando eu fico preso, as pessoas ganham mais coragem para pregar o Evangelho. E ele disse um negócio também legal, quando eu fico preso, aí ele disse aqui no verso, acho que é no verso 13, para você entender, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Sabe o que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, sabe como é que o camarada ficava preso? Ele ficava preso,
e ficava um soldado algemado do lado dele e um soldado algemado do outro lado. E esse soldado trocava o turno. Então, o que Paulo está dizendo que nas cadeias dele, toda a guarda pretoriana se tornou conhecida, é que ele evangelizou todo mundo. Então, entrava dois ímpios para ficar do lado dele, saía 2 crentes. Vinha mais 2 ímpios, saía 2 crentes. Vinha mais 2 ímpios, saía 2 crentes. Ele pregou para a guarda inteira. Só debaixo do fruto do Espírito para acontecer isso daí, queridos, amém? Então a alegria, volta para mim, Rafa, a alegria é essa daí que ele está falando. Então, travou, Rafa, não está passando, aí eu quero te lembrar isso aqui de novo, porque lembrar não quer demais. Todas as características do fruto do Espírito são manifestações, queridos, da onde? Sobre e não dependem. Nós precisamos entender isso. É sobrenatural. Não dá para rir, pastor. Dá, porque você tem o Espírito Santo. Pastor, não dá para me alegrar. Dá, porque você tem o Espírito Santo. É sobrenatural. É uma alegria que ninguém entende. Chama a gente de doido, de maluco. Tá rindo. Tá rindo de quê? Tem motivo para rir? Tem, ele habita em mim. Ele me salvou, ele transformou a minha vida. Amém, queridos? É isso aí. Olha só o que diz aqui João 15:11. Tenho-vos dito estas coisas para quê? Para que o meu gozo, essa palavra gozo, também alegria, esteja em, e o vosso gozo seja, é isso aí. Então não é a minha alegria, é a alegria de Deus em mim. Aí é que está a diferença. Não é um motivo que eu tenho ou não para estar alegre ou não, mas é a alegria dele que já habita em mim. Aí sim, a nossa alegria é completa. É exatamente isso. A alegria do Senhor em nós. É isso aqui que você tem que pegar. Cara, isso aqui tu tem que pegar. Isso aqui tu tem que pegar. A alegria do Senhor em nós é o que nos permite desfrutar a nossa vida, mesmo passando por... Cara, o que eu conheço de gente que está esperando os problemas acabarem para aproveitar a vida. Sabe quando que tu vai aproveitar a vida se tu for esperar o problema acabar, cara? Nunca, cara. Porque eu tenho uma notícia, eu não sei se tu vai se alegrar. Mas esse problema aí que tu está vivendo, quando ele acabar, sabe o que vai acontecer? Tu sabe, né? Tu sabe. Vem outro. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas Ele mandou a gente se alegrar em meio aos problemas. Tem de bom ânimo, se alegrem, sempre no Senhor. Outra vez vos digo, se alegrem. Sabe por quê, querido? Essa alegria é sobrenatural, que não depende de circunstâncias, cara. Às vezes a pessoa olha pra gente aqui em cima, né? A vida do pastor deve ser uma maravilha, cara. Ele está sempre pregando assim a palavra e tal, com ânimo e tal. O Ronald, pessoal do louvor, deve ser uma... Meu irmão, bota meu tênis aqui. É uma alegria sobrenatural. Porque se a gente ficar olhando para o problema, ele fica maior, cada vez maior. Você está entendendo isso? Então a gente tem que utilizar a alegria do Espírito que está em nós, para a gente desfrutar da vida mesmo com problema. É isso aí. Às vezes eu vejo, cara, o negócio de Instagram é fogo, né, cara? Às vezes eu vejo os caras botando um vídeo na praia e tal, primeiro eu, depois as contas. Às vezes, cara, a gente tem que fazer isso. Já viu esses videozinhos? O cara bota primeiro eu, depois, aí você que está me devendo aí, primeiro eu, depois... É lógico que é uma brincadeira e tal, mas se você parar para pensar, não, você tem que, às vezes, cara, deixar o problema um pouquinho de lado, para você desfrutar a tua vida, e você ver, sabe por quê? Olha aqui para mim, a tua vida está passando, querido. Quando é que você vai aproveitar essa mulher que está do teu lado? Quando é que você vai aproveitar esse homem que está do teu lado? Quando é que você vai aproveitar os teus filhos? Quando é que você vai aproveitar? Quando? Quando é que você vai aproveitar? Quando o problema? Não, aproveita agora, é agora.
Porque você tem alegria sobrenatural no teu interior, que faz com que você vá resolvendo um problema aqui, ri um pouquinho aqui, chora um pouquinho aqui, ri um pouquinho amanhã, chora um pouquinho hoje, e a gente vai assim, a gente vai se equilibrando na vida e rindo, fazendo malabarismo, cara, e vai vivendo, e Jesus vai conduzindo, e aquele lá está aprendendo a jogada, aquele lá aprendeu, se eu for parar para o problema, já me ganhou. Quem está entendendo? Não pense você que eu não tenho problema para estar aqui falando isso não, que eu tenho, querido, eu não tenho não. Melhor falar que não tem. Amém? Aí olha aqui que Neemias, ele entendeu a jogada, ele disse o seguinte, ó: portanto não vos... Por quê, gente? A alegria do Senhor é a vossa força, querido. Agora tu ficou animadinho, né? A alegria do Senhor é a vossa força, meu irmão. Não precisa ficar triste. O que ele está querendo dizer com a alegria do Senhor é a nossa força? Ele está querendo dizer que somos fortalecidos quando nos alegramos no Senhor, mesmo diante de situações. Você é fortalecido quando você se alegra pela fé, quando você deixa o fruto do Espírito transparecer em você. Porque, ei, eu queria te contar um segredo: a alegria está dentro de você. Está aí, começa a dar umas risadas pela fé, é isso aí mesmo, vai ver se essa alegria não vai te contagiar, cara, é isso aí, amém, queridos, é isso aí. Agora vamos lá, olha só o que diz o Salmo 28:7, o Senhor é a minha e o meu, nele o meu coração pegou. Seu coração está confiando em quê? Aqui pode estar um grande motivo de você não estar conseguindo se alegrar, porque você está olhando para as situações e está tirando a tua confiança do Senhor. Um grande motivo, é o que está escrito, olha lá: o meu coração, nele o meu coração confia, nele fui, por isso. Por quê? Porque o meu coração confia nele, porque ele me socorreu, então o meu coração exulta, se alegra. E aí quando o coração se alegra, o que acontece na sequência? A gente começa a cantar, o meu cântico louvarei. Não é assim não, quando tu está alegre, começa a cantar, aí passa assoviando, a mulher pergunta: ih, meu passarinho verde, o que está acontecendo? Estou cantando, hoje está tudo bom, maravilhoso. E quando a gente está alegre, a gente começa a cantar no chuveiro, canta mal pra caramba, bate na janela, está cantando mal, chama a Gabriele. Não, mas você está adorando a Deus porque você está alegre. Aí o teu coração fica alegre. Aí você começa a cantar. Aí eu queria só te contar outro segredo: o diabo não gosta de alegria não. Quando ele começar a te ver alegre, ele vai, ó, ele vai embora. Aí é onde você é fortalecido. Então, a verdadeira alegria, querida, é resultado de confiarmos em... Amém? Como que eu vou cultivar a alegria? Contemplando mais a Deus e menos os problemas. Você está entendendo isso? Como que eu vou cultivar a alegria? Cultivar, fruto tem que ser cultivado, amém? Se você não cultivar, você não tem fruto. Então, como eu cultivo a alegria? Como eu cultivo a alegria? Focando no meu Deus, olhando para a promessa, tirando o foco das coisas naturais. Qual é o resultado da alegria na minha vida? Ela me faz aproveitar a vida mesmo diante de situações difíceis. Ela me faz não sucumbir. Sabe por quê? Quando você tem uma situação, se você se entrega àquela situação, você fica ali, tu vai ficar ali, não te ajuda em nada. Tem uma frase maravilhosa que eu ouvi, eu acho que foi o pastor Hélio que falou essa frase, que eu gravei, nem anotei, gravei, pegou aqui, ó, tá no coração. Você não vai resolver o problema com o sentimento que ele produz. Pegou? Todo problema que vem, ele produz um sentimento. Se você for nesse sentimento, tu não resolverá esse problema com o sentimento que ele produz. Você resolverá o problema abrindo mão do sentimento, dando um passo atrás, olhando de cima, Deus vai te iluminar.
você mergulha dentro do problema, para dentro do sentimento com problema, gritando, chorando, Deus não responde desespero, Deus responde fé. Quem está entendendo? Então pega isso aí, sai do problema, é por isso que tem os intercessores, que às vezes a gente tem um problema tão forte, que a gente fica até incapaz, aí entra um intercessor, começa a orar pela gente, daqui a pouco vem uma solução, porque a solução não está dentro se ele já é o problema, tu vai ficar mergulhando para dentro do problema, tu vai achar uma solução dentro do problema? Não vai, sai do problema, não deixa ele te controlar, amém, queridos? Com isso eu entro no segundo fruto dessa noite, para a gente fechar, paz. Eita glória, queria te dizer, tem paz habitando no teu interior, é fruto do Espírito, não é não? Amor, alegria, paz. Agora, a gente precisa entender o que é essa paz. A gente já entendeu que é sobrenatural, amém? A gente já entendeu que não depende de circunstâncias, amém? Então a verdadeira paz não é ausência de guerra, porque a ausência de guerra é uma paz que depende da circunstância interna, é uma paz natural, está tudo em paz. Não, a paz de Deus como fruto do Espírito se manifesta em qualquer circunstância. Quem está entendendo? Agora a gente vai precisar entender a raiz dessa paz, da onde essa paz veio. Vamos dar uma olhadinha aqui em Colossenses capítulo 1, verso 20. E que, havendo feito a paz, pelo que, gente? Pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos... Então você entende? A origem da verdadeira paz é a paz que foi estabelecida pelo sangue de Jesus entre Deus e os homens. Paz como fruto da reconciliação, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas através de Cristo Jesus e pelo seu sangue derramado nós nos tornamos amigos, filhos. Então foi feito paz entre Deus e os homens através do sangue de Jesus. Uma vez que nós temos paz com Deus, a paz é nossa, em qualquer situação. Você está entendendo isso? Então a paz na tua vida é fruto de você ter paz com Deus. Reconciliação, você foi reconciliado, é o que eu botei aqui, ó, a verdadeira paz que foi estabelecida, a verdadeira paz é a que foi estabelecida entre Deus e o homem, através do sangue. Então, lá em Efésios fala a mesma coisa, 2,13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, verso 14, porque Ele é a nossa paz, porque a gente foi aproximado pelo sangue dele. Você está entendendo isso? Por isso, cara, que aí fora toda paz é relativa. O mundo não precisa de paz, que a paz aí fora é relativa. O mundo precisa se reconciliar com Deus para ter acesso à verdadeira paz. Aí sim, aquela paz que excede toda circunstância, toda situação, porque eu estou em paz com o meu Criador, estou em paz com Deus. Então, uma vez que eu tenho paz com Deus, acabou, estou em paz. Quem está entendendo, gente? Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez e tendo derribado a parede que estava no meio, olha lá, ele derrubou a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo, fazendo o que, gente? Olha a paz aí, e reconciliasse ambos em um só corpo por intermédio, sempre, gente, sempre, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, sempre por meio da cruz de Cristo, por meio do seu sangue derramado, por meio do sacrifício perfeito que Ele fez no nosso lugar, para que nós tivéssemos hoje paz com Deus.
Amém, queridos? Então, olha só, a verdadeira paz, preste atenção, hein? É uma qualidade espiritual, produzida pela reconciliação, pelo perdão dos pecados. Vou repetir. A verdadeira paz é uma condição espiritual. Lembra que eu falei aqui no início que a tua condição mudou? De escravo você passou a ser herdeiro? Então, porque agora você tem paz com Deus. Então é uma condição espiritual, não é uma condição física. Quem está entendendo, gente? É por isso que em Filipenses 4:7 ele diz o seguinte, ó: e a paz de Deus que excede todo entendimento natural, que excede todas as circunstâncias naturais, tudo aquilo que acontece com você, contra você, no teu trabalho, na tua casa, no teu colégio, nos relacionamentos, para tirar a tua paz, a paz de Deus, ela excede tudo isso. É uma paz sobrenatural. Então é exatamente no momento que acontecerem situações que quiserem te atribular, te tirar do sério, tirar a tua paz, tirar o teu centro de gravidade, é exatamente nessa hora que você tem que se lembrar: a paz de Deus que está em mim excede todo o entendimento. Eu tenho paz com Deus, eu estou em paz. É nessa hora que o fruto do Espírito da paz vai ser produzido na tua vida. Você está entendendo isso? Então olha só o que diz no Salmo 119, verso 165. Grande tem os que amam a tua lei, para eles não há. Percebeu? A paz está na reconciliação que existe entre nós e Deus. A verdadeira paz está em amar a palavra de Deus, em ter comunhão com Deus. Como eu falei para você, o fruto do Espírito é fruto do Espírito Santo em nós, como resultado dessa comunhão e dessa habitação. Meu último slide, eu vou te explicar aqui, pode vir o Ministério de Louvor. Eu vou te explicar a diferença entre a paz no hebraico e a paz no grego, tá? No grego, que é essa que está lá em Gálatas 5:22, Gálatas, olha aqui para mim, Gálatas está no Novo Testamento, amém? O Novo Testamento foi escrito no grego. Então, a palavra paz que está lá em Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, é essa palavra aí, eirene. Eu vou dizer assim porque é assim que está ali. O que é que ela significa lá? Paz entre indivíduos, é aquela paz que eu te falei, entre nós e Deus. A harmonia, segurança, estado tranquilo da alma, assegurado pela... Você está entendendo? Então a sua paz, ela é assegurada porque em Cristo Jesus você foi salvo. Não tem mais nada que possa tirar isso de você, querido. Está livre de temor, contentamento com a vida, quietude, descanso. Agora, já no hebraico, quando aparece no Antigo Testamento, alguns textos que nós usamos ali, principalmente esse de Salmos que nós acabamos de usar. Então, aqui no Salmo 119, verso 165, grande paz tem os que amam a tua lei, grande shalom tem os que amam a tua lei. E aí essa palavra ela é mais abrangente, porque shalom, o Jeová shalom, essa paz que está lá em todos que amam a palavra de Deus, ele se manifesta em todas as áreas da nossa vida, lá, ó. Paz, felicidade, bem-estar, prosperidade, favor, descanso, saúde, sentir-se pleno e completo. Isso é o shalom de Deus se manifestando na tua vida. É o significado dessa palavra. Você está entendendo? Então você precisa entender, queridos, essa diferença. É sobrenatural. Não tem nada a ver com aquilo que você e eu vivemos. Esse fruto do Espírito está sendo produzido exatamente agora, no teu interior.
O Espírito Santo, ele está aí no teu interior, em plena comunhão com o teu espírito. A Bíblia chega a dizer que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Então você e Deus estamos com Deus em uma comunhão perfeita, porque a cruz nos aproximou, a cruz nos chamou para perto, e tudo isso está sendo produzido na minha e na tua vida. Amém, queridos?